Olá, eu estou gravando esse vídeo com o impacto aí de uma notícia muito grande, então estou fazendo uma coisa assim bem de improviso para aproveitar o momento que a aposentadoria de Tom Edward Patrick Brady, mais conhecido como Tom Brady, no Brasil mais conhecido como marido da Gisele Bündchen, que é o maior jogador de futebol americano da história. E o futebol americano, do ponto de vista da gestão, é uma coisa assim incomparável, mesmo que seja restrito em grande parte a um país, por mais que se internacionalize. Das 20 maiores audiências da TV americana em 2021, 9 eram de jogos de futebol americano, incluindo a finalíssima, que é o famoso Super Bowl, que vai acontecer, que todos os grandes artistas contemporâneos já se apresentaram no intervalo: Michael Jackson, Madonna, The Who, The Rolling Stones, Bruno Mars, Lady Gaga. Então é uma coisa assim que não tem igual em qualquer lugar do mundo, a final do futebol americano. E é muito interessante quando a gente vê que uma coisa de tanta magnitude e tanta complexidade, de você ter um jogo cujo livro de regras deve ter umas 200 páginas, e tem coisa que nem as pessoas que estão lá no dia a dia conhecem as regras. E essa complexidade permite que se tenha muitas histórias interessantes, e acho que nenhuma tão grande assim, ou uma das poucas, como essa do Tom Brady. O Tom Brady, ele conseguiu ter mais títulos que todos os times. O máximo que se tem de títulos do Super Bowl, que é 6, foi do time dele, com ele. E aí depois ele mudou de time no primeiro ano, que foi o ano passado, ele ganhou o Super Bowl, jogando pelo Tampa. E então não tem time que tenha mais títulos que ele. Ele tem 7, o máximo que se tem é 6, e o Pittsburgh Steelers, um outro time também bem tradicional, também tem mais 6. Mas o que é interessante para falar, e vou gravar outros vídeos depois sobre isso, mas o primeiro ponto que eu queria destacar aqui dessa carreira dele é essa questão de você parar, a hora de saber parar. Ele é o maior da história, como as pessoas falam em inglês, GOAT, né? Great of all time. Tem até um desenhozinho do bode, né? Que a palavra GOAT é isso. E você tem duas coisas em comum nessa trajetória, nesse momento de aposentadoria do Tom Brady, em relação ao que acontece nas empresas, nas organizações. E duas grandes diferenças que eu gostaria de destacar. As diferenças, a primeira é o fato de se aposentar muito mais cedo. Então, um esportista ele precisa ter uma condição física muito grande, então ele já conseguiu esticar, a maioria dos jogadores se aposenta até com 30 e tantos anos, de tanto que você tem questões de saúde. Por exemplo, um quarterback do meu time se aposentou porque teve concussão, apanhava tanto que desmaiava e tal. E aí é uma coisa que tem um risco. E o segundo ponto é o risco físico. Não é um esporte, é um esporte de muito contato, de vários problemas, tem coisas graves, inclusive, aí tem toda hora atualização de lei para tentar proteger das regras, quer dizer, para tentar proteger os jogadores. Então, o fato de se aposentar mais cedo, até por envolver risco, é uma diferença que não dá para a gente chegar e comparar com o meio corporativo, que não há esses contatos físicos, não há esse risco que você tem, por exemplo, numa Fórmula 1. Você dirigir um carro àquela velocidade e os seus reflexos já não estarem tão bem, você está correndo grandes riscos. Mas aí a gente tem dois pontos em comum. O primeiro é você pensar no seu limite, onde é que você vai parar. Isso acontece muito em empresas familiares, que tem aquela coisa do processo. Eu acho que os 60% da gestão de empresa familiar acabam caindo no processo sucessório. Porque quem está comandando a empresa não quer abrir mão. Por quê? Porque aquilo é uma realização, aquilo é um prazer. E a nova geração, em princípio, queria ocupar o lugar, às vezes não consegue, às vezes não está preparado. E, principalmente, você não tem um plano de como isso vai acontecer. Claro que a gente vê muitos exemplos de empresas maravilhosas para lidar com o processo sucessório. Então, essa que é a questão. O Tom Brady ele tinha a ideia, vou jogar até os 45 anos. Acho que foi a única coisa que ele quis fazer que ele não conseguiu, se aposentou aos 44, que é essa a diferença. Mas ele falou assim, enquanto eu tiver
condição de ganhar o Super Bowl, eu vou jogar. E o time dele foi mal esse ano, ele viu que ano que vem ele não vai conseguir, então não adianta. Ele tem um padrão muito grande. Então, por isso que a sucessão é quando ele vê que ele não consegue mais atingir aquela meta dele. Ele não é um cara que está lá por dinheiro, ele cortava o salário dele muito tempo, que lá você tem o teto salarial de time, primeiro porque tinha a Gisele Bündchen, que ganhava muito bem como modelo e por muito tempo ganhou mais que ele, no auge da carreira dela. Depois teve filho, aquela coisa toda. E ele sabia que, com um teto salarial, ele ganhando menos, o time podia comprar outros jogadores bons, contratar outros jogadores bons para ajudá-lo. Então, o objetivo dele era só esse, ganhar o Super Bowl. É o que ele queria lá um 8º título. Só que, como ele vê que isso não é possível, a motivação dele não é jogar, é ganhar. E quando a gente leva isso para o meio empresarial, qual é a motivação? Qual é o propósito pessoal? Poxa, muitas vezes esse propósito está na família, de você deixar um legado, muitas vezes está na realização que você quer saber. Só que, ao contrário de um esporte que você tem um campeonato com início, meio e fim, essas metas para uma empresa, principalmente uma empresa familiar, são às vezes um pouco mais difíceis. Eu quero ser a maior empresa do mundo. Então, no dia que eu chegar lá, pronto, aí eu posso dizer que a minha missão está cumprida. Então, essa que é a questão de você não pensar o propósito, você não pensar a missão pessoal, que aí você não sabe quando você vai parar. E, para isso, tem um livro muito bacana, que eu já fiz um vídeo sobre ele, vou deixar os links nos comentários, que é o livro do meu amigo Júlio Sérgio Cardoso, que infelizmente nos deixou no início da Covid. Foi a primeira pessoa que eu conheci que faleceu por Covid, que ele tinha ido para a Itália. E o Júlio, ele escreveu um livro que tem um título maravilhoso, O Melhor Vem Depois. O que é assim, para você administrar a sua pós-carreira? O que você vai fazer depois que você parar, a sua carreira acabar? Ou seja, eu fiz as minhas realizações, estou bem-sucedido. O que eu vou fazer depois, a pós-carreira? Então, essa que é a grande questão daí. No caso de um jogador, só assim para encerrar, como o Tom Brady, é uma coisa muito cruel. É um campeonato que só dura 6 meses, praticamente. Os outros 6 meses ele está com a família, mas ainda assim, durante esses 6 meses é uma coisa que você perde várias referências familiares e tal, além da Gisele ter dito agora que fica preocupada dele ficar apanhando toda hora, né? Apanhando toda hora, levar paulada na cabeça, coisas desse tipo. E ele, durante os 6 meses, você realmente tem que afastar a família, tem que ter um treino super intenso. A própria alimentação, o Tom Brady, ele conseguiu estender a carreira dele, porque, entre outras coisas, porque ele, durante os 6 meses do campeonato, ele não bebe uma gota de álcool. Tem lá, não ingere cafeína. Outro dia eu vi aí a dieta dele, ele tem um livro muito bacana sobre método de alta performance, que ele chama TB12, né, que é a camisa dele, Tom Brady. Então, você precisa ver o que se vai fazer depois com essa tua meta, até onde você vai, as metas que você depois. No caso dele, curtir a família, porque ele já teve aí uma coisa muito grande. Mas, com certeza, você sempre pode reiniciar, reinventar a carreira. Por exemplo, é engraçado que foram 2 coisas. O maior jogador da história se aposentou e o cara ícone da NFL, que foi o John Madden, que tem um jogo de futebol americano de videogame, com o nome dele. O John Madden, que eu comecei a gostar de futebol americano e entender por causa dele, era um cara que era um ótimo técnico. Depois foi ser comentarista e ainda ajudou essa questão do jogo. Então, ele atuou em 3 coisas. E, como comentarista, ele foi o primeiro a botar a marcação, usar todos esses efeitos especiais para colocar um jogador com título. E ele também nos deixou esse ano, depois que fizeram o documentário dele. Ele agora, no final do ano, aí, faleceu. Mas tinha deixado um documentário que foi um legado muito bacana sobre ele aí, que todo mundo, acho que talvez tenha sido a maior unanimidade no futebol americano. E cada você tem carreiras que você reinventa. Ele fez 2 pós-carreiras, o John Madden, e o Tom Brady, quem sabe, vai ser comentarista de TV, vai trabalhar com outra coisa, vai ter método, vai dar palestra em empresa. Então, sempre tem muita coisa para se pensar depois. Então, essa acho que é a grande lição aí para falar, por enquanto, do momento da aposentadoria. E depois vou colocar uns outros vídeos aí, aos poucos vou botando os links aqui, falando de outras lições aí que ele deixou para a gente. Então,
vejam os links que a gente vai colocar. Esse vídeo está informal, não vou editar, não vou fazer nada aí, só botei as imagens dele e dele com o último título, o troféu do último título e com a Gisele. Então, vai ficar com essa imagem importante dele para a gente depois discutir alguns legados e algumas lições. Obrigado.